Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Tivemos um probleminha aí, travou tudo, caiu, a gente teve que recomeçar aqui. Então vamos de novo, mais uma vez, esperar o pessoal chegar aqui e eu já vou fazer o seguinte, eu já vou chamar a nossa convidada de hoje, que é a professora Cris Furque, e aí com ela aqui com a gente então fala sobre o projeto e faz aqui as devidas apresentações. A Joyce está falando que estava travando, né? E tá aí, travou tudo de vez, mas aí a gente retornou aqui, esperamos que isso não aconteça. Deixa eu chamar aqui, pera um pouquinho. Olá, Cris, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Prazer recebê-la aqui com a gente na nossa live de hoje. Prazer é todo meu. Eu que agradeço o convite. Tava falando, né? E travou, tive que recomeçar, então eu vou falar de novo para o pessoal que entrou agora, que está nos acompanhando, né? Eu vi essa semana, são 6 anos, né? Com o canal aí Seis acontecendo, anos né? do canal Que Direito com bacana, Elas, que no bacana. qual você começou também, né? Então, foi nessa época, né, que a gente se juntou, que a gente pensou nesse projeto. Então, estava Foi. contando aqui que esse projeto, né, o canal Direito com Elas, eu posso dizer assim com um orgulho no coração, um coração quentinho, assim, que é um projeto que eu dei um pontapé inicial, né, ajudei a criar. Claro. E teve essa ideia de fazer um canal, né, um canal feito por mulheres, né, mulheres maravilhosas, cada uma na sua área de atuação, falando sobre a sua área, fazendo vídeos e dicas. Tive a grata alegria, a felicidade de participar por um tempo. Aí, infelizmente, né, por questões de agenda e tudo, não consegui continuar, mas eu acompanho desde sempre e acompanho esse crescimento do canal aí que completou 6 anos. E as meninas continuaram com o projeto e são queridíssimas, maravilhosas, poderosas e continuam com esse projeto aí que tá lindo. E agora eu não sou mais participante, mas sou fã. Sou fã do projeto. Você ajudou a fundá-lo, né? A idealizá-lo. Então, de coração, você faz parte dele ainda de coração. Ai, que legal. E eu me sinto mesmo participante. E muito, muito legal, estou muito feliz que você aceitou o nosso convite de conversar com a gente hoje. A professora Cristiane Furque, ela trabalha, né, atua, leciona na área de direito civil, processo civil também, né, Cris? Também, Civil e também. processo, né? E você hoje tem uma especialização maior na área de seguros. Eu sempre teve, né? Mas eu tenho acompanhado sua trajetória e visto aí que você está realmente ficando mais nessa área, né? E se especializando bem mais nessa área de seguros, né? Isso, meu escritório de advocacia é voltado para atuação na área de direito contratual, direito do consumidor e principalmente direito securitário. E direito securitário advogando não para seguradoras, mas sim para o segurado e para os corretores de seguros, que muitas vezes me pedem socorro aí quando tem alguma demanda do próprio segurado a ser resolvida. Então, para quem não sabe em que área se especializar, é uma área em franco crescimento. Que legal, que E legal. apaixonante. Eu sou suspeita para falar porque eu sou apaixonada pela área, né? Eu não sou, mas a gente sabe como funciona e respeita. Mas é muito interessante, muito bacana e legal saber também que você atua, né, não pelas seguradoras e sim, né, pelos segurados, enfim, muito bacana isso. Então, quando a Isso. gente fez a proposta para a Cris vir falar conosco, né, e sendo hoje o Dia Internacional da Mulher, a Cris, então, ela fez uma sugestão de tema para conversar com a gente hoje, né, a figura da mulher nos contratos de seguro, discriminação de gênero ou justiça tarifária. Eu achei muito interessante, muito legal, porque é um tema assim, eu entendo muito pouco, mas é um tema muito importante para a gente, extremamente importante para a gente. Então, eu achei muito bacana a gente trazer essa temática para hoje. Então, sem mais delongas, Cris, vou passar a palavra para você.
vou te ouvir, vou me deleitar com seus ensinamentos e, de novo, de coração, quero agradecer e dizer que eu estou muito feliz de, ainda que à distância, de poder estar aqui com você nessa live juntas aqui. Muito obrigada. E agora o palco é seu. Eu que agradeço, Ana. Eu também estou muito feliz de estarmos juntas virtualmente e conduzindo aí, né, um estudo de um tema que é bastante específico, mas que é interessante e é para o consumidor também, né? Não só para o estudante de direito, para entender essa temática, se existe ou não discriminação de gênero nos contratos de seguros, mas também para o próprio consumidor que contrata seguro, né? Quando eu sou apaixonada pelos contratos de seguro e há mais de 15 anos, aí 20 anos já, atuo nessa área. Quando a gente fala em contrato de seguro, a gente tem que pensar que existem muitos tipos de contratos de seguro. Os que estão mais próximos da gente são o seguro de automóvel, o seguro da residência, o seguro prestamista ou, por exemplo, o seguro do crédito que eu tomo, o seguro do empréstimo, né? O seguro fiança locatícia, o seguro de vida, o seguro de acidentes pessoais, o seguro educacional, inclusive para assegurar o pagamento das mensalidades escolares, havendo morte ou desemprego daquele que é o responsável financeiro pelo pagamento das mensalidades. Então, a gente tem uma gama enorme de contratos de seguro, daí a razão pela qual eu digo que o direito securitário só tende a crescer, né? Porque o mercado precisa de profissionais que tenham conhecimento específico a respeito desse tema, né? Agora, qualquer que seja o tipo de contrato de seguro que a gente esteja falando, até mesmo uma modalidade um pouco mais distante desses contratos que eu vou falar hoje, que é, por exemplo, o contrato de seguro saúde ou de seguro e plano odontológicos, na realidade, todos eles estão baseados no estudo do risco. O seguro depende da análise de risco. Então, qualquer que seja o contrato de seguro, a base para que o segurador analise, verifique se ele vai aceitar ou recusar o risco e, aceitando, precificar o seguro, a base é o risco. Poxa, mas espera um pouco, ele pode aceitar ou recusar? Sim, está na lei, né? A regulamentação da SUSEP, que é um dos órgãos máximos que cuida dos seguros privados no Brasil, que é a Superintendência de Seguros Privados, determina que o segurador ele tem 15 dias ou o prazo que ele estabelecer de forma regulamentar, ele tem para analisar se ele aceita ou não o seu risco. Então, ele pode recusar? Pode. Ele pode sim, ele tem essa prerrogativa. Se ele faz isso de forma correta ou não é um tema para até uma outra live, porque muitas vezes o consumidor ele é recusado e ele não entende por quê. E de forma correta, o segurador acaba por não dizer a razão pela qual recusa. Mas pode recusar? Pode. E isso acontece quando? Quando o segurado declara o risco. Quando o segurado, normalmente, por exemplo, no contrato de seguro automóvel, preenche o questionário de avaliação de risco, ou o que a gente costuma falar de questionário perfil. Quando a gente preenche o perfil ali e diz quantas vezes a gente usa o carro, qual é o CEP de pernoite, qual é a nossa profissão, se eu tenho pessoas de 18 a 25 anos dentro de casa, quando eu respondo a essas perguntas, eu estou preenchendo o questionário de avaliação de risco para submetê-lo ao segurador. E o segurador, com base nesse questionário, ele vai verificar se ele me aceita ou não e quanto ele vai cobrar. Essa é a base para precificar o seguro, né? Acontece que, antes da gente falar especificamente da questão de gênero,
A gente precisa entender que o contrato de seguro ele está baseado em uma grande premissa. Qual é? É o princípio do mutualismo. Não há seguro isolado. Eu não tenho um único seguro. Eu tenho sempre um grupo de segurados. E é por isso que o seguro funciona. É por isso que a gente conhece o seguro como conhece. Vou até pedir licença para ler o conceito de mutualismo do professor Antônio Márcio da Cunha Guimarães, que fala o seguinte: como a probabilidade de ocorrência do evento danoso a todos os segurados é restrita, é matematicamente calculada, a contribuição individual de cada um dos participantes, gerenciada pela companhia seguradora, é suficiente para cobrir as despesas geradas com o evento danoso sofrido por alguns participantes. O que isso quer dizer? A grosso modo, reunimos um grupo de pessoas, esse grupo de pessoas passa a contribuir para o pagamento do seguro. E aí, essas contribuições que a gente vai chamar de prêmio, que aliás é um nome extremamente infeliz, porque prêmio para mim é o que eu ganho, não o que eu pago, né? Pois Mas o nome é prêmio. Esses prêmios vão todos para o caixa da seguradora. Quem administra esses prêmios é o segurador. E quando acontece um evento danoso, um sinistro, que está, claro, já foi calculado com base em probabilidades, esse segurador tira dinheiro desse caixa e paga esse prejuízo. Então, não existe uma apólice de seguro, existe um grupo de segurados e várias apólices de seguro conjuntas, né? Então, na verdade, o mutualismo corresponderia a um agrupamento de pessoas. Um agrupamento de pessoas onde cada qual contribui com uma cota parte desse risco e nesse grupo de pessoas, essa contribuição, ela funciona em prol de todos. A contribuição de cada segurado vai ser gerenciada pelo segurador e, acontecendo um sinistro, ou seja, ocorrendo um evento danoso que está coberto por essa apólice de seguro, terá o pagamento da indenização securitária por parte do segurador. Sem mutualismo, não há que se falar em seguro. Então, eu preciso de um grupo de pessoas para contratar o seguro. Se fosse só eu e, por exemplo, o meu carro fosse roubado, eu não conseguiria fazer jus e chegar na loja e comprar outro carro no dia seguinte. Com base nesse mutualismo, é por isso que eu consigo, porque o segurador vai me indenizar com base nesse recolhimento feito por todos aqueles segurados que fazem parte desse grupo. Acontece que esse grupo, ele tem que ser homogêneo. Ele tem que ser reunido em grupos menores, mas em grupos homogêneos. Grupos em que a igualdade dos riscos é essencial. E é essencial por quê? Justamente porque esses riscos serão submetidos a cálculos atuariais, né? E tudo isso para quê? Para se fixarem tarifas adequadas. Então, quem traz mais risco, paga mais. Quem traz menos risco, paga menos. Mas isso é calculado na exata proporção do risco que se apresenta, né? E dentro desse grupo de segurados. E, aliado ao mutualismo, a gente tem o princípio da empresarialidade, ou seja, nos termos do parágrafo único do artigo 757 do Código Civil, somente entidade legalmente autorizada pode contratar seguro, ou seja, empresas de proteção veicular não vendem seguro, pessoal. Empresas de proteção veicular vendem qualquer outra coisa, mas que não é seguro. Por quê? Porque elas não têm autorização da SUSEP para vender seguro. Para ser seguradora, eu preciso ter uma autorização da Superintendência de Seguros Privados, né? E é justamente nesse sentido
que essa empresarialidade funciona aliada ao mutualismo, né? Então, aquele grupo de pessoas da mutualidade recolhe o valor dos prêmios e, por conta dessa empresarialidade, é o segurador regularmente constituído quem vai administrar esses valores, quem vai cuidar desses valores, né? E claro, vai gerenciá-lo e, aliás, até existe uma discussão se esses valores, se esses prêmios recolhidos de todos os segurados pertencem ou não ao segurador. Se entende que não, ele só está gerenciando esses valores, mas esse dinheiro, em tese, não pertence a ele, né? E aí, então, eu tenho essa empresarialidade aliada à mutualidade. E, nesse sentido, para precificar o seguro, eu preciso ter justamente também como base essa mutualidade e essa homogeneidade dos riscos que estão reunidos nesse grupo. Tá bom, mas se eu vou reunir grupos homogêneos, significa dizer que eu estaria discriminando alguns outros grupos ou tratando-os de forma discriminatória, né? Veja, talvez não seja bem isso, né? Isso porque quem desenvolveu recentemente um estudo aprofundado sobre esse tema foi o professor Tiago Vilela Junqueira, que é do Rio de Janeiro. E ele, inclusive, estudou o que significaria discriminação direta e discriminação indireta, né? A discriminação direta, ele explica que seria um tratamento desfavorável, que tenha um elemento de comparação como uma característica, né? E que deve haver nessa discriminação direta um nexo de causalidade entre o tratamento desfavorável e essa característica, tá? Por outro lado, ele fala que a discriminação indireta dependeria de um critério que acabe resultando uma situação consideravelmente desfavorável para um dos participantes, né? E aí muito se discute na doutrina especializada nos contratos de seguro se haveria nessa distinção de gênero para a precificação dos seguros uma discriminação direta ou uma discriminação indireta. A discriminação direta exige intenção, exige ânimos de discriminar. Será que o segurador tem a intenção efetiva de discriminar quando ele estabelece preços diferentes para homens e mulheres? A meu ver, a princípio, parece que não, mesmo porque ele quer todos os clientes como segurados, né? O propósito é que ele tenha cada vez mais segurados, né? Muito embora em algumas circunstâncias o risco seja negado, né? Então, talvez não haja de fato uma discriminação nem direta e nem indireta no que diz respeito a essa distinção de gênero nos contratos de seguro, como são praticados hoje no Brasil. Quando a gente pensa em discriminação e em distinção, veja, hoje, Dia Internacional da Mulher, aliás, né, um beijo enorme para todas as guerreiras aí que estão por aqui, as que não estão também, mas quando a gente fala em discriminação ou distinção, a gente tem, por exemplo, dentro dos contratos de seguro, uma distinção de idade muito grande. Por exemplo, se eu contrato seguro automóvel para alguém que tenha 18 anos e para alguém que tenha 50 anos, a discrepância de valores é gritante. O mesmo se poderia dizer, por exemplo, no seguro de vida. Se eu quisesse contratar o seguro de vida para alguém com 20 anos e alguém com 70 anos, o preço vai ser diametralmente oposto. Exatamente.
Então, o que É o inverso, acontece? né? No seguro de Exato. automóvel é mais caro para o mais jovem, né? É, E no caso do seguro de vida seria mais caro para o mais velho, né? Mas aí, ô exato. Cris, desculpa se eu falar uma bobagem, porque realmente não Não, é a minha pode área, falar, mas imagina. super interessante aqui. E você está falando, eu estou pensando em milhões de coisas. Mas aí tem a ver mesmo com a questão do próprio risco, né? Pelo menos é o que sempre Exato. me foi explicado pelos corretores, né? Olha, por exemplo, o jovem, o risco de que exista uma colisão, uma perda total, é maior do que Muito uma pessoa com maior. mais idade. Então, Assim, talvez por isso você tenha essa diferença, né? assim como no seguro de vida, o risco de morte para aquele que é mais velho, né? E Isso. o inverso também é verdadeiro. No Brasil, a gente teve pouquíssimos casos que foram submetidos ao crivo do Poder Judiciário com base nessa questão de discriminação. E um dos casos foi uma questão de recusa da contratação de seguro de vida para uma pessoa com 70 anos. A seguradora recusou e foi proposta uma ação, e o que se concluiu foi que haveria uma necessidade de pertinência lógica entre o critério escolhido pelo segurador e o tratamento dispar. Então, vejam, a pertinência lógica quando eu estabeleço que com 70 anos o segurado tem um risco de morte exagerado e que é por conta disso que eu estou recusando o risco e tratando esse segurado de forma dispar, eu entendo que haveria, sim, a pertinência lógica. Claro que são casos e casos, a gente precisa analisar, né? É a mesma coisa quando a gente fala em doença pré-existente no seguro de vida, né? Alguém que já tenha tido um câncer grave pode contratar o seguro de vida? Pode, claro, mas o valor vai subir vertiginosamente, né? Isso não tem como se, né? Veja, a grande questão que eu sempre trago é que o critério é estatístico, é atuarial, é feito com base em cálculos atuariais. O problema é que não há transparência nesses cálculos. O Uhum. segurado nunca tem acesso a esses cálculos. Esses cálculos estão na mão do segurador. Eles Entendi. existem? Eles existem. Eles estão, inclusive, depositados na SUSEP, mas esses cálculos não são abertos para o consumidor. Então é muito fácil eu falar, ah, não, é porque homem bate mais o carro. Tá bom, e quem disse isso? Cadê Né? esses estudos, né? Com base em quê? Mas Exato. existe isso, Cris? Esses estudos, assim, eles existem? Existem. O seguro é feito, Ana, com base em cálculos atuariais. Então, por Entendi. exemplo, se eu tenho. E isso a gente percebe, por exemplo, no CEP de pernoite. De uma rua para outra, o valor do seguro pode subir muito. Se eu disser que o meu carro também, por exemplo, dorme na rua, ele também vai subir muito em face daquele que guarda o carro na garagem. E tudo isso como? Com base nos cálculos atuariais. Tudo isso vai estar, tudo isso é estatisticamente apurado. O grande problema é que esses cálculos não são apresentados para o consumidor, né? Entendi. Eles estão na mão da seguradora, né? É, o que se defende no Brasil, na verdade, é que, pelo menos para a doutrina especializada em seguros, é que não haveria discriminação de gênero, mas sim uma justiça tarifária. Por que justiça tarifária? Porque estaria se estabelecendo o preço do seguro na exata medida do risco apresentado. Então, se é mulher e apresenta um risco maior, por exemplo, para o seguro de vida, então eu calculo um preço de prêmio, o valor do prêmio maior. Se é homem, eu, por exemplo, no seguro automóvel, calculo o preço do seguro muito mais alto. Então, na realidade, o que se diz é que
essa distinção, que não seria uma discriminação efetivamente, ela tem um fim legítimo, ela tem um objetivo idôneo. E qual é esse objetivo? Estabelecer o preço correto, o risco que é apresentado, né? Então, se fala em equilíbrio econômico do contrato, se fala em função social do contrato e se entende que, portanto, não haveria, então, uma discriminação, mas sim uma distinção mesmo de gênero em face do risco apresentado. E vejam, não é em todos os contratos que, por exemplo, a mulher paga menos, né? No contrato seguro automóvel, curiosamente, isso é verdade, a mulher paga menos do que o homem. Mas em outros tipos de contratos de seguro, por exemplo, talvez o seguro de crédito, a mulher pague mais do que o homem, porque apresente um risco maior do que o homem de inadimplência, né? Ah, Então, é? E por quê, Cris? Por conta de quê? De risco de desemprego, questão de risco de maternidade, essas coisas assim? risco de uma série de fatores que influenciariam no equilíbrio financeiro. Entendi. Mas aí também depende de faixa etária, depende de uma série de fatores e depende do crédito que eu estou falando, né? Porque tem, Uhum. por exemplo, o seguro do crédito habitacional, tem o seguro do crédito que eu tomo, por exemplo, nas Casas Bahia para comprar, né, uma cozinha planejada. Esses créditos teriam todos, cada qual, uma análise distinta. Por isso, Certo. isso tudo é calculado via sistema do segurador. O segurador disponibiliza esse sistema para o corretor de seguros, né? E nesse sistema é que já estão embutidos esses estudos atuariais. E aí o corretor de seguros ele tem o preço logo que ele insere as informações relativas ao perfil do segurado, né? Então, vejam, talvez não haja uma discriminação efetivamente, mas sim a distinção de gênero em face do estudo do risco, né? Então, seriam legítimas as razões econômicas pelas quais o segurador promove essa diferenciação de tratamento, né? Tratando, inclusive, se formos levar, né, ao pé da letra o princípio da isonomia, o segurador estaria tratando igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na exata medida das suas desigualdades, né? Daí a razão pela qual se entende que haveria justiça tarifária e não discriminação de gênero. Eu trouxe só alguns dados a título de curiosidade com relação ao seguro automóvel. No próprio site da SUSEP, tem uma previsão de uma média do contrato de seguro. E a previsão que consta lá é do valor de R$ 1.185 para mulher e R$ 1.240 para homem. Então, o próprio site da SUSEP já tem um cálculo majorado para os homens, né? Existe um site de cotação de preços no Reino Unido chamado Money Supermarket, e ele concluiu que as mulheres dirigem menos, por menos quilômetros, né? Tem menos acidentes e, quando tem acidentes, esses acidentes são menos gravosos. Então, por essa razão, as mulheres pagariam aí menos do que os homens. Claro que é importante pontuar que se eu for fazer um estudo individual, pode ser que, por exemplo, né, uma pessoa, um homem, dirija muito melhor do que eu e traga muito menos risco do que eu. Mas a gente está falando em grupo. Quando a gente fala no estudo do grupo, a média atuarial é de que a mulher acarreta menos risco do que o homem, né, dentro desse agrupamento de pessoas. Uma seguradora britânica chamada Marmalade, ela definiu em 2020 que os pedidos de indenização, 54% eram feitos por homens e 46% por mulheres.
Ou seja, homens têm mais sinistros do que mulheres, pelo menos nessa seguradora, comprovadamente. E vem aí uma curiosidade, inclusive a razão pela qual se começou a estudar esse tema no Brasil. Existe uma diretiva da União Europeia de dezembro de 2004 que passou a valer a partir de 2007. Essa diretiva proíbe, ela veda a discriminação de gênero nos seguros em todos os países que são da União Europeia, né? Existem algumas situações excepcionais em que se permite dentro da diretiva, mas existem vários requisitos que cada um dos países deve atender. Então, uma parte dos países da Europa acaba por não fazer a distinção entre homens e mulheres dentro do contrato de seguro, por exemplo, de automóvel, né? Mas a conclusão é que, nesse sentido, em algumas espécies de seguros, por exemplo, no automóvel, a mulher paga menos. Por outro lado, talvez no seguro-saúde, em vista de toda a problemática e questões aí de saúde pelas quais a mulher passa, ela acaba pagando mais, né? Então, acho que existe aí um estudo a partir do risco e, portanto, não poderíamos dizer que há uma discriminação efetiva de gênero, mas sim uma distinção em função do estudo do risco. Acho que em linhas gerais seria isso, Ana. Muito interessante, Cris, muito interessante. Eu vou abrir aqui para perguntas, pessoal que quiser, tiver dúvida, aí fique à vontade, mandem aqui que eu leio para a Cris, enquanto o pessoal vai pensando nas perguntas aí. Você, então, pelo que eu entendi da sua fala, você concorda, né? Você traz, então, uma fala onde você realmente concorda, mas eu penso assim, eu acredito, né? E aí você melhor do que qualquer um para responder, já que é especialista e estudiosa no assunto, que apesar, né, de todo esse entendimento nesse sentido, mas eu não acho que não exista campo, né, e possibilidade para, eventualmente, em casos isolados, se debater uma eventual discriminação, né? Eu acho que, mesmo eu entendi, eu concordo com o que você diz, eu consegui ter a mesma visão que você, pelo que você expôs, né? Por conta de ser a questão do grupo e tudo, e realmente tem essa questão mesmo empresarial envolvida, né? Onde a empresa precisa também ter essa visão do todo, como você falou, né? Do grupo, para poder sobreviver e para poder prestar o serviço. Mas, de certa forma, acredito eu que exista a possibilidade de se debater uma eventual discriminação que possa vir a acontecer, né? Você já pegou Sim. algum caso assim ou não? Eu já peguei, por exemplo, Ana, em seguro-saúde, hipóteses em que o segurador simplesmente cancela o contrato e diz que a sinistralidade estava muito alta. Ou seja, que as pessoas daquele grupo estavam usando demais e que ele queria simplesmente cancelar. Então, veja, Claro. não houve aviso prévio. Segundo, ele deu uma oportunidade de subir o preço e ajustar o preço para que o seguro continuasse? Não, não deu essa oportunidade, né? Então, existem inúmeros casos nesse sentido tramitando no Poder Judiciário, né? E esse caso seria um caso de seguro-saúde empresarial. Então, era um grupo pequeno. E nesse grupo pequeno fica até mais fácil da gente verificar que essa sinistralidade não estava tão alta assim. Que isso, né, talvez tenha sido aí o desejo de encerrar aquele grupo, encerrar essa carteira e se livrar desses segurados, né? Então, na justiça existem muitos casos nesse sentido. Aí eu acho sim que é discriminatório, Ana. Legal, legal. Cris, então, estamos aguardando aqui. Acredito que o pessoal não tenha ficado com dúvidas, até porque a explanação foi maravilhosa, né? Imagina. Mas
fica a dica, né? Então, te dá aqui mais uns minutos. Aí você falou no início da sua explanação, como a gente tem bastante alunos que nos acompanham, né? Vão acompanhar, a gente vai deixar essa live gravada e disponível também. O pessoal às vezes assiste depois. Você comentou um pouco no início da sua fala, e vou pedir para você repetir agora, porque os alunos às vezes nos perguntam até sobre. Tem uma pergunta aqui que eu já vou ler. Os alunos nos perguntam sobre ramos, né, para seguir depois de formados, né, enfim. E você já falou isso e agora com a sua fala eu percebo realmente uma franca possibilidade aí de atuação nessa área. Então, vou pedir para você falar um pouquinho, mas já vou emendar a pergunta aqui, que a Joyce pergunta se tem cobertura para objetos deixados dentro de veículo. É a Então, vou pergunta aqui. responder a Joyce antes de falar Legal. da área. Não há cobertura. Na verdade, Joyce, a cobertura seria do lugar onde você estacionou. Então, por exemplo, vamos imaginar que você parou dentro do shopping e quebraram o vidro do seu carro e furtaram objetos que estavam dentro do veículo. O seu seguro automóvel não cobre, mas o seguro do estabelecimento tem que cobrir, sim. Até porque, se você tem dois estabelecimentos, um tem estacionamento, o outro não, e se você está de carro e vai no que tem estacionamento, significa dizer que esse estacionamento deve ser minimamente seguro, né? Então, com o trocadilho da palavra, mas eles são, inclusive, obrigados a contratar seguro. Então, é o seguro do estabelecimento que vai dar cobertura para qualquer furto, por exemplo, de objetos que estavam dentro do veículo. Ela pergunta aqui também, rastreadores e bloqueadores deixam o seguro mais barato? Eles deixam o seguro mais barato, mas o segurado é obrigado a instalar. Aí vocês vão me perguntar, puxa vida, é venda casada? Eu não diria que é venda casada, é uma venda condicionada. Então, o que acontece? Tem determinados tipos de veículos que o segurador não aceita porque tem um risco muito alto, por exemplo, de furto e de roubo. E o que acontece? Aí ele instala o rastreador e o bloqueador que ajuda na localização do veículo se ele for eventualmente furtado, né? E isso ajuda bastante no preço. Tanto que algumas companhias vendem o seguro sob a condição de que o segurado vai instalar o rastreador. E o segurado é obrigado a instalar? Se ele concordou com essa condição, sim, ele é obrigado a instalar. Mas aí, né? por exemplo, o carro aqui do Bruno, ele tem esse equipamento, mas foi custeado, né? Acredito eu que dentro do valor pago lá pelo prêmio, né? Mas em Isso. tese, não pagamos nada, vamos dizer assim. Foi Não, embutido dentro do valor que se pagou, né? tá Na verdade, a embutido. gente fez, foi feito o contrato, e aí falou, ó, você vai, eles inclusive indicaram um lugar para a gente levar o carro, tudo, Isso. e você nem sabe aonde eles Não, instalam, porque você não deixa o sabe. carro, você não vê eles mexendo, né? Você não sabe aonde está instalado o equipamento, né? Você deixa e depois você pega o carro, você não sabe onde está. Até porque o segurado não fica sabendo que é para não desinstalar esse rastreador, Isso, né? Eu já tive contato com casos em que, claro, situações excepcionais, mas em que o veículo foi levado para o desmanche. E esse rastreador rastreia mesmo. Então, o rastreador da companhia tem a possibilidade de fazer um relatório de telemetria e determinar por onde o veículo circulou. Aí é mais uma discussão que existe em relação ao direito de ir e vir e à privacidade do segurado, né? Será que essa privacidade seria, de algum modo, violada quando é feito esse relatório de telemetria? Não sei. Aí dá uma tese de doutorado, eu acho. Pois ainda começou a vir um monte de coisa na cabeça, por exemplo, mas esse é um relatório que ele é feito constantemente ou quando há o sinistro? Quando há o sinistro, ele é puxado, mas esse relatório está dentro da seguradora. Ele só é, claro, ele só é manuseado, né, quando acontece alguma coisa e quando há
uma suspeita, né, Ana? Porque Sim. não é em todos os casos que o Então, relatório é pego e é é isso que eu estou estudado. pensando. Aí, de modo geral, é uma questão por segurança mesmo, né? Por segurança Isso. para a seguradora e muitas vezes até mesmo para o próprio segurado, né? Aí Ah, aquele pergunta é para evitar fraude? Com com certeza, né? Com certeza. certeza. E, gente, estima-se que mais de 20% dos sinistros pagos sejam fraudes, mas são fraudes que não acabam não sendo comprovadas. Então, como não há comprovação, o sinistro é pago. E aí eu volto ao que eu falei sobre mutualismo. Quem paga é todo o grupo, não é um só que paga o prejuízo. O fraudador traz prejuízo para todo o grupo de segurados, até porque o seguro vai subir mais adiante de acordo com a sinistralidade, né? Isso não tem como Então, fugir. tem que pensar nisso também, né? Pois é, mas falando das áreas, eu vou falar só rapidinho alguns tipos de seguro, só para vocês entenderem a necessidade de profissionais que saibam lidar com esses contratos de seguro. E eu digo que o profissional de direito ele pode atuar pelo segurador, pelo ressegurador, pelo corretor de seguros, pelo segurado e por aí vai, né? Então, gente, a gente tem seguro de automóvel, residência, vida, acidentes pessoais, educacional, seguro viagem, seguro prestamista, seguro de crédito, seguro habitacional, seguro de riscos de engenharia, seguro de riscos de projeto, seguro de E&O, que é o de diretores e administradores de grandes empresas, nas hipóteses de corrupção, inclusive. A gente tem seguro aeronáutico, o seguro que mais cresce hoje no Brasil, que é o seguro agrário, né? O seguro rural para safra, seguro de responsabilidade civil, inclusive de responsabilidade civil profissional para o advogado também, seguro ambiental. A gama é muito É grande. enorme. E por conta disso, se a gente pensar que, por exemplo, uma empresa precisa de 2, 3 apólices de seguro, significa dizer que algum profissional vai precisar ler esses contratos de seguro e auxiliar essa empresa, por exemplo, na contratação, né? Ou auxiliar o segurado no momento do sinistro. Então, é um campo muito vasto e que eu recomendo porque é apaixonante. Acho que eu vou mudar de área, viu? Difícil. Tem outra pergunta da Joyce aqui. Por que estacionamentos de carros quase nunca têm o convênio com seguros para que possamos estacionar moto? Eu sofro com isso, pois eu sempre falo que pago igual estadia de carro e não dá certo. A Joyce, ela tem moto, né? Então, Então, ela tá, acho Joyce, que é... mas não tem cobertura para moto? Porque, veja, estacionamentos é uma determinação, uma lei que estabelece a obrigatoriedade dos estacionamentos contratarem a apólice de seguro. Agora, eu não sabia que esta apólice de seguro dos estacionamentos não dá cobertura para moto. Não dá É isso, mesmo? Joyce? Responde pra gente aí, só pra Fiquei até gente curiosa entender. agora, porque de fato eu concordo com você. Você paga a mesma estadia que o carro, mas você não pode contar com o seguro? Aí, Complicado, né? aí não adianta, né? Pois Tá é, pagando à toa, né? pois é, exatamente. Peraí que acho que ela já responde pra gente. A Joyce é super E participativa. outro mercado é para trabalhar para seguradoras, né? Ou como advogado de seguradora externo ou interno, né? Como funcionário. Eles não deixam nem eu colocar a moto, porque dizem que não tem seguro. Curioso, Joyce, eu achei que esta apólice que cobria os carros cobria também a moto. Acontece que a gente tem um problema com motos de baixa cilindrada, né? Elas têm, não sei se você tem seguro da sua moto especificamente, mas elas às vezes têm um seguro muito caro por conta do índice de furto e de roubo que acontece, né? Mas é um problema que deveria ser solucionado, porque o estacionamento é obrigado, né? Eles dizem que não tem cobertura. Olha, essa eu não sabia. Vivendo
Tá vendo só? Mas deveria. Ah, você tem seguro. Boa, boa, garota. Não deixa de fazer seguro. E eu só digo É, assim, muitas vezes, por exemplo, para transporte por aplicativo, às vezes o seguro é muito caro e as pessoas recorrem à proteção veicular. Eu só digo para tomarem cuidado com proteção veicular. Não é seguro. E o trocadilho da palavra é verdadeiro. Não é seguro e não é seguro, né? ok. Então, fiquem atentos. É Às vezes porque tem alguns, o barato inclusive, sai que caro. sai caro, né? Porque veiculam, porque vai ter o radar que vai fazer a busca, tem alguma cobertura, cobre sei lá o quê, mas aí sempre tem aquela letra miúda no contrato que Sempre. precisa estar atento, porque eu fui ver uma vez, né? Eu fui curiosa por conta de valor mesmo de seguro, né? Claro. Eu acabei que eu realizei um sonho de antigamente que eu peguei um carro mais antigo que eu era louca para ter, e ele é um carro que o seguro agora é mais caro, né? Que é um Fiat 500, né? Aquele Cinquecento. E ele é um carro retrô, né? Todo mais antiguinho. E só que assim, eu enfrento muito problema com o valor do seguro. O seguro é alto, né? E aí o corretor me explicou, por conta de reposição de peça, né? Enfim, a chance por exemplo, se tem uma batida, eles vão provavelmente dar perda total, porque não encontra peça, porque o carro não é fabricado aqui, enfim. Mas eu sou teimosa e eu fiquei com o carro assim mesmo, porque eu sempre fui apaixonada por esse carro e é minha paixão, né? Minha paixãozinha. E aí o que acontece? Eu fui uma vez ver, né? Falei, deixa eu dar uma pesquisada para ver como funciona essa questão, porque seria mais barato. Mas é verdade, honestamente, você vai olhar o contrato, você vai olhar as entrelinhas, né? É. É o barato que, se der problema, vai sair caro. Vai ser E, caro. e E aí, graças a Deus que o volume de eu ações contratei o seguro. o volume de ações contra empresas de proteção veicular é altíssimo no Poder Judiciário. É, E principalmente no Rio de Janeiro. O volume é mais alto no nossa, Rio. que interessante. E ainda bem que eu contratei, viu, Cris? Porque aí tive um problema recentemente, até coloquei nas redes sociais de assalto, quebrar o vidro do carro para roubar celular, enfim. Se eu não tivesse o seguro, né? Aí eu tinha o seguro, cobertura do vidro, fui lá, troquei o vidro, paguei a franquia, mas um valor bem menor do que se eu tivesse que comprar outro vidro para trocar, né? Então, realmente, a seguradora é a opção melhor, ainda que seja um pouco mais cara, mas é a Mas é opção melhor melhor. mesmo, com É. certeza, com certeza. Legal, Cris. Olha, quero te agradecer demais. Nossa, você não tem noção, assim, noção da alegria que eu estou sentindo, nossa, de poder conversar, ainda que à distância. A Cris é uma amiga de muitos anos, mas a pandemia acabou nos afastando, né? A gente acaba que mora um pouco mais longe, a gente não consegue se encontrar com frequência, mas o carinho está sempre aqui, sempre Pois guardadinho no é. coração, Eu né? também Eu fiquei quero muito aproveitar, feliz. inclusive. Quero aproveitar, inclusive, online para mandar um beijo para Dona Condessa, que eu não sei se ela está assistindo a Acho gente que ela aqui. não conseguiu Não acessar. Ela conseguiu? falou que ela Ah, queria depois, muito, depois mas depois ela mostra a assiste. gravação para ela. Mostro, pode E deixar. já mostra que eu deixei registrado aqui. A Dona Condessa é a mãe da Cris. A gente chama ela de Dona Condessa porque ela é uma pessoa assim muito maravilhosa, muito elegante, muito chique. Então ela tem esse apelido querido, né, e delicado. E ela é uma condessa mesmo, eu amo ela de paixão, ela é uma querida. Então deixar registrado aqui para Dona Condessa meu beijo enorme, morrendo de saudades, que Legal. olha, sinto muita saudade de bater papo com ela, né? E realmente o pessoal está te agradecendo aqui. Deixa eu só ver aqui. A Kelly está dizendo aqui, ela fez uma brincadeira aqui com atenção, esse veículo está sendo Ah, roubado, né? é o que falam, E aí, né? depois ela diz aqui, quem adquiriu também até hoje, minha amiga não viu a cor do dinheiro e nem do carro dela. Olha Acredito que aí, se referindo à questão, né, da do, proteção do, veicular. da proteção veicular, né? É, Tem que ser seguro mesmo, né, gente? é. Não tem jeito. E a Cris fala e a gente tem que ouvir o que ela fala, porque ela é especialista e a gente tem que ouvir a voz da especialista. Então, obrigada, Cris. Muito, muito feliz por ter você aqui hoje, viu?
vou te dar a palavra agora para você encerrar. Agradecer o pessoal que esteve com a gente hoje aqui. A live vai ficar gravada e disponível para quem quiser assistir depois. E eu quero, assim, muito que a gente faça outras vezes, que você Vamos. traga outros assuntos. Eu quero que as meninas venham. Deixa eu falar de novo também para quem está seguindo aqui, que não conheça o projeto, que acesse o projeto do canal Direito com Elas, que é o canal das meninas, do qual eu fiz parte por um tempo, que eu acompanho, vejo os vídeos. Então, Ajudou a sigam, fundar. acompanhem. Então, mas sigam, acompanhem, tem muita informação de qualidade lá, vocês estão sempre pedindo, tem dica de lugar para eu pegar informação, para eu me atualizar? Tá aqui a dica, né? Direito com Elas, conheçam e sigam. E aí agora eu vou dar a palavra para a Cris encerrar, e mais uma vez, beijo e muito, muito, muito obrigada, Eu Cris. fiquei muito feliz de nos reencontrarmos virtualmente. O carinho é enorme. Você é uma das fundadoras do canal Direito com Elas e vai estar sempre no nosso coração. Quero agradecer ao Datavênia a oportunidade, foi muito bacana. Eu sou muito suspeita, adoro falar de seguro e estou à disposição para quando quiserem tratar de outros temas também. Um beijo para quem seguiu, a Joyce, acho que foi a Kelly, né, que mandaram um beijo aí para Dona Condessa. Vou mandar os beijos para ela, pode deixar. Gente, muitíssimo obrigada. Feliz Dia das Mulheres para vocês. Ana, em especial para você, para a Filipa, para sua mãe. Um beijo enorme. Parabéns pelo seu dia, pelo nosso, né? E muito obrigada, pessoal. Foi um prazer enorme falar com vocês. Eu espero que venham as próximas. É isso aí. E quando puder e quiser, venha a Santo André, vem aqui para o ABC, vem conversar com a nossa molecada aqui da faculdade. Vou, é Trazer só vocês para combinar. palestrar com eles aqui. Vamos combinar, Só sim. Vou combinar. trazer vocês aqui para Legal. bater um papo aí com a molecada da faculdade, que eles vão adorar te ouvir, com certeza. Legal, então, Ana. Muito obrigada, Obrigada, pessoal. Cris. Um grande beijo. Beijo, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.